E aí, namastê, tudo bem? Esse vídeo é parte de 3 vídeos falando sobre espiritualidade. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a separação que nós fazemos entre o sagrado e o profano. No vídeo 2 eu vou falar sobre os obstáculos da vida, sobre aquelas pessoas que a gente não gosta, mas que acabam aparecendo na nossa vida. Eu vou deixar o link aqui para você assistir. E no vídeo 3 eu vou falar sobre o fluxo da vida. Também vou deixar o link aqui para você assistir. Então vamos ao primeiro assunto, né? A separação entre o sagrado e o profano. Por que nós costumamos fazer essa separação? Ou seja, por que eu costumo separar o meu momento, né, sagrado dos outros momentos que fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia? Bom, em primeiro lugar é importante a gente saber que nem todo mundo faz essa separação. E eu diria que isso talvez seja exclusividade da nossa cultura, da cultura ocidental. Isso acontece porque nós somos herdeiros da tradição judaico-cristã. E nessa tradição, Deus está separado de nós. Eu vou falar bastante sobre Deus nesse vídeo, mas eu não quero que você entenda Deus somente como esse Deus judaico-cristão. Porque você pode ter outra concepção de Deus ou você pode não acreditar em Deus. Mas quando eu digo Deus, eu estou me referindo a um ser supremo, a uma força superior. Ou seja, mesmo que você seja ateu, você pode acreditar no universo como uma força superior. Então é sobre isso que eu estou falando. Então vamos lá. Para a tradição judaico-cristã, Deus, que é uma pessoa dotada de inteligência própria, de vontade própria, está separada de nós. E isso vem desde a mitologia grega, quando Zeus, que era o chefe dos deuses, ele ficava no Monte Olimpo com os outros deuses e a humanidade ficava aqui na Terra. Na Índia, no período pré-yoga, que é o período védico, isso também acontecia. Então Indra ficava no Monte Meru junto com os outros deuses e a população, né, a humanidade ficava separada aqui na Terra. Essa separação, ela fez com que nós enxergássemos, né, o sagrado e o profano como coisas diferentes. Então, isso causa uma espécie de esquizofrenia, ou seja, é muito comum, né, eu ouço muito falar sobre isso, pessoas que, para se conectar com Deus, elas precisam ir a um templo, precisam ir a uma igreja, ou precisam ir a um lugar sagrado dentro da própria casa delas, fazem a conexão com Deus e depois elas voltam para o mundo normal. Então é como se existisse um portal que separasse o profano do sagrado. E essas pessoas, muitas vezes, quando elas estão dentro do templo, quando elas estão fazendo esse contato com o divino, elas são pessoas muito elevadas. E aí quando elas saem desse portal e voltam para o mundo comum, elas voltam a ser pessoas que não têm empatia pelo próximo, pessoas tóxicas até. Então isso cria uma espécie de esquizofrenia. O perigo, né, o problema, vamos dizer assim, dessa separação é nós não enxergarmos o mundo como algo sagrado. O yoga, o budismo, o jainismo, que romperam com o período védico, eles têm uma outra visão. Então, para eles, Deus é o todo, né? Deus é o absoluto, ou seja, ele está em todos os lugares, ele é todas as coisas. E para a filosofia ocidental, isso também é verdade, ou seja, se Deus é onipresente, não faz sentido eu dizer que Deus está num lugar destacado, porque ele está em todos os lugares, ele é todas as coisas, ele é o próprio universo, para a filosofia. E para o yoga, para o jainismo, para o budismo também. O Tantra, que é um desenvolvimento tardio do yoga, ele vê Deus em todas as coisas de uma forma assim, muito radical. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ela prepara uma comida para oferecer ao Deus dela dentro do templo. Então, se ela está com essa comida e ela, durante o caminhar dela, durante o trajeto dela para o templo, ela encontra uma pessoa em situação de rua passando fome, ela entrega essa comida para essa pessoa, sabendo que essa pessoa também é Deus. Não existe separação. Então, a oferenda que ela faz para essa pessoa é a mesma oferenda que ela faria dentro do templo para o Deus dela. Então, a beleza, né, de você não fazer essa separação é enxergar tudo como sagrado. Por exemplo, na nossa separação, na separação ocidental, nós não vemos o mundo como sagrado, nós não vemos a natureza como sagrada, nós não vemos os animais como sagrados, nós não vemos o nosso próprio corpo como sagrado. E por isso nós tratamos mal a natureza, então nós devastamos a floresta, derrubamos as árvores, maltratamos os animais, torturamos os animais, assassinamos os animais para comer.
Quem faria isso com um Deus? Então nós não vemos sacralidade no mundo. E nós não tratamos como sagrado o nosso próprio corpo. Então a nossa alimentação, a alimentação ocidental, é uma alimentação muito pobre, muito empobrecida. A gente come muita porcaria, porque nós não vemos o nosso corpo como sagrado e nós não vemos o alimento como sagrado. Então, se nós víssemos o nosso corpo como um corpo divino e o alimento também como um corpo divino, a nossa alimentação seria totalmente diferente. O Ailton Krenak, que é uma liderança bastante importante, uma liderança indígena aqui do Brasil, ele fala que para o povo dele, o rio, as montanhas, a natureza, tudo faz parte, tudo é o mesmo ser, né? Então o rio, a montanha são divinos, eles também fazem parte desse divino, eles se veem como o mesmo ser. E aí ele fala isso em crítica, por exemplo, à tragédia que aconteceu com o rompimento da barragem, né, que acabou poluindo o Rio Doce. Então ele fala que isso só aconteceu nessa tragédia porque o homem branco, ou seja, o homem ocidental, não vê a natureza como algo sagrado, mas sim como um recurso a ser explorado. Como um recurso a ser explorado comercialmente, como um recurso a ser explorado materialmente no capitalismo. Então ele fala que para eles não, para ele o rio, para eles, né, o rio ele é sagrado, ele jamais poderia ser explorado comercialmente. Ele tem que ser tratado como Deus, assim como a própria tribo, assim como a própria montanha, assim como a natureza de uma forma geral. Então, acho que é isso. Assistam os outros 2 vídeos, eu vou continuar esse assunto. Obrigado por assistir esse. Até a próxima. Namastê.